Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 5. A nossa meditação será do versículo 1 até o versículo 21. E a nossa meditação, a leitura será do versículo 1 até o 21. E a meditação a partir do versículo de número 18 nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Diz o seguinte a mensagem: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós esbarramos aqui nas referências, no vídeo anterior, aqui no versículo de número 19, E vamos pegar aqui só o finalzinho referência do versículo 18, para que nós possamos seguir adiante, E fechamos dizendo o seguinte: alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são falar com alegria a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais, verso 19, e dar graças, verso 20, e sujeitando-nos uns aos outros, verso 21. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência do versículo 19 a seguir, 19 até o 21, está escrito o seguinte na palavra, do 19 ao 21. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz o seguinte: cantando ao Senhor, todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, devem ser inteiramente dirigidos a Deus, como orações de louvores ou petições. Salmo 40, verso 3. Salmo 77, verso 6. Vou repetir. Todos os nossos cânticos, cantando ao Senhor, todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, devem ser sempre dirigidos a Deus, como orações de louvores ou petições. Salmo 40, verso 3. Salmo 77, verso 6. Primeiro, cantar louvores ou qualquer cântico espiritual pode ser uma forma de manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Versos 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Segundo, cantar hinos cristãos é um meio de edificação, ensino, ação de graças e oração. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Vou repetir. Cantar hinos cristãos é um meio de identificação, ensino, ação de graças e oração. Vou repetir mais uma vez. Cantar hinos cristãos é um meio de edificação, ensino, ação de graças e oração. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ou seja, irmãos, não ocupar os nossos lábios com cânticos mundanos, né? Cânticos que não edificam, né? A nossa alma, o nosso espírito e principalmente o nosso corpo, né? Porque tudo que nós cantamos, né? O nosso corpo balanceia, o nosso corpo balança acompanhando, né? Então, se for um cântico de louvor e adoração a Deus, né, que são os cânticos cristãos, é cântico de louvor e adoração a Deus, é o chamado hinos, né? Porque são músicas, mas são músicas de hinos cristãos, de louvores e adoração a Deus, né? Então esse tipo de louvor, né, de cântico, melhor dizendo, esse tipo de cântico, se a letra for uma letra de louvor e adoração a Deus, em qualquer lugar que nós estivermos, Deus está nos contemplando e recebendo, e nós estamos sendo edificados. Cada vez mais e mais, ainda que não tenha ninguém perto de nós ouvindo, seja apenas nós mesmos, está ouvindo, né? O próprio Espírito Santo, ele faz com que nós sejamos edificados no crescimento, no crescimento da graça de Deus, no conhecimento, na sabedoria. Tudo que provém de Deus cresce em nosso corpo físico mortal, né? Cresce em nosso espírito, mas também nos curando o nosso corpo físico mortal, nos sarando as nossas enfermidades de corpo, alma e espírito, né? Nos dando um espírito alegre, né? Um espírito assim de temor, né? Para que nós possamos cada vez mais e mais continuar crescendo na presença do Senhor, em conhecimento, sabedoria, autoridade, poder e graça que provém de Deus. Cada vez mais e mais nos tornando homens ou mulher, né? Cada vez mais e mais poderosos embaixo da potente mão de Deus, né? Deus nos usa muito mais, Ele opera muito mais com o nosso intermédio, nós estamos sempre felizes, alegres, contentes, né? Porque nós estamos, mesmo fora da igreja, cantando hinos de louvor e adoração a Deus, aqueles corinhos maravilhosos que nós conhecemos, né? Aquele soa doce como mel aos nossos ouvidos, né?
nós mesmos louvando, nós mesmos ouvindo e sendo agraciado com a graça de Deus, nos gloriando, né? Porque é coisa tremenda, o coração se alegra, né? A gente fica leve, né? Tudo para a gente é motivo de sorrir e de louvar e glorificar e agradecer a Deus, né? Por isso a palavra fala, né? Cantar hinos cristãos é um meio de edificação, ensino, ação de graças e oração. Ou seja, essas coisas todas não somente edificam o homem, não somente edifica o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo, mas também agrada a Deus, né? E Deus, se agradando dos nossos feitos, Ele realmente derrama sobre as nossas vidas bênçãos em abundância, em porção dobrada, de forma surpreendente, que nós nem pedimos e nem estávamos esperando, e as bênçãos de Deus estão chegando e sendo derramadas sobre as nossas vidas, porque nós estamos, enquanto louvamos a Deus, enquanto cantamos, mesmo trabalhando, andando, dirigindo, onde quer que estivermos, hinos de louvor e adoração a Deus, né? Nós estamos crescendo cada vez mais e mais, né? Em graça, conhecimento, sabedoria, autoridade, poder e entendimento, estamos mantendo o nosso corpo físico mortal em santificação. É aquela santificação que nós falamos sempre, de que Deus não quer apenas o nosso coração, Ele quer o homem santo, Ele quer a mulher santa, de corpo, alma e espírito, santificado de corpo, alma e espírito. O homem santo, ele é santificado de corpo, alma e espírito. A mulher santa, ela é santificada de corpo, alma e espírito. E assim Deus nos faz pelo nosso comportamento exemplar diante de Deus, né? Onde quer que estejamos, ainda no trabalho, na igreja, no comércio, na indústria, no campo, na cidade, onde quer que nós estivermos, né? Nós estamos cantando o hino de louvor e adoração a Deus, Deus recebe de forma extraordinária. Mesmo nós estamos displicentes, né? Deus recebe porque Ele vê que nós estamos ligadinhos no Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Versículo de número 3, da referência. O cântico cristão é uma expressão de alegria. Verso 19. É o que acabamos de falar aqui agora, né? O cântico cristão é uma expressão de alegria. Verso 19. Né? A palavra de Deus afirma em uma outra mensagem, se estivermos tristes, para que nós possamos chorar e orar a Deus. Se estiver triste, ore. Se estiver alegre, cante. Né? Mas cântico de louvor e adoração a Deus. E a nossa oração dirigida a Deus, Deus recebe, nos edifica e nos faz com que nós tornamos alegre o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, né? Pela presença do Senhor nas nossas vidas, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O cântico cristão, ou seja, a letra, irmãos, tem que ser letra de louvor e adoração a Deus. Isto é cântico cristão. Cântico cristão é letra de louvor e adoração a Deus. Né? Mas, pastor Israel, mas se for colocado uma letra cristã em cima de uma música que foi gravada como uma melodia que não tem nada a ver com agradar a Deus, e sim agradar ao homem, agradar a mulher, agradar o seu corpo físico. Eu recomendo que não façam isto, né? Que ninguém componha uma letra de música, uma letra santa em cima de uma melodia mundana, né? Porque não convém que seja dessa forma, né? Porque é a mesma coisa que nós edificar uma casa em cima de um alicerce ruim, de um mau alicerce, né? Então você vai erguer uma casa bonita, uma casa boa, em cima de um alicerce ruim, a sua casa pode desmoronar a qualquer momento. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, ela não parará de pé, ela cairá, ela desmoronará, né? Então seja uma letra santa, em cima também de uma melodia composta, né? Para receber aquela letra, né? Tem muitos compositores que primeiro faz a letra para depois fazer a melodia. Também não tem problema, porque foi construído uma coisa para receber a outra, né? Foi feito um alicerce muito bom de primeira linha para poder
depois receber a edificação sobre ele para o crescimento da pessoa e daqueles que ouvem, daqueles que veem e para a glória de Deus. Então é dessa forma que tem de ser feita, certo, irmãos? Até porque eu lembro os irmãos aqui que Elias, quando disputava com os 850 profetas, né, 400 de Baal e 450 de Azer, né? Depois que eles chicotearam das 8 horas até meio-dia, ali sangrando de tanto autoflagelar para ver se Baal respondia, né? E Baal não, eles cansaram, Baal não respondeu, então eles entregaram os pontos e desistiram de continuar orando, porque o Deus deles não ia ouvir, porque ele é mudo, cego e surdo, não tem como ouvir, né? Aí ele não ouviu, eles desistiram, e chegou para Elias e passou o altar para Elias, né, para Elias colocar o holocausto dele, né? O que Elias fez? Elias não colocou o holocausto dele sobre o altar que eles tinham feito para Baal. Elias jogou tudo para o chão, desmanchou tudo aquele altar velho e levantou um altar novo, totalmente novo, para colocar o holocausto novo, para receber novas orações e Deus derramar fogo do céu de forma extraordinária, assustadora e surpreendente para aqueles que não esperavam que Deus pudesse realmente atender um só. Porque o Deus deles não atendeu 850 que diziam profetas, sentiam profetas, achavam que eram profetas, andavam como profetas. O Deus deles não ouviu 850 e ouviu um só, que foi Elias, e caiu o fogo do céu, lambeu o holocausto, queimou o holocausto, consumiu o holocausto, consumiu a lenha e lambeu até a água que estava nas valetas que Elias mandou colocar, que é de uma outra mensagem, não era essa mensagem aqui agora. Só para os irmãos terem o exemplo que não se coloca vinho novo em odre velhos, diz Jesus, diz Deus, diz a Santa Palavra de Deus. Não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Para o vinho novo, coloca-se odres novos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O cântico cristão é uma expressão de alegria, verso 19, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quarto, o propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo, nem exibição de talentos individuais, mas adoração e louvor a Deus. Romanos, capítulo 15, versículo 9 ao 11. Apocalipse, capítulo 5, versículos 10, 9 ao 10. Ou seja, né, o que essa palavra está recomendando a cada um de nós, né? Nós não devemos, né, usar, né, de nada direcionado a Deus apenas como passatempo. Tanto é que o Senhor disse na sua palavra, não chamar o seu santo nome em vão. Quando você clama por Deus, quando você chama por Deus, você tem que clamar, chamar, precisando que Ele te faça alguma coisa que você esteja necessitando, né? Não chamar o seu santo nome em vão, né? Então, de modo que você veja aqui essa palavra afirmando dessa forma, né? O propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo, nem exibição de talentos individuais, mas adoração e louvor a Deus. Romanos, capítulo 15, versículo 9 a 11, né? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 10. Eu diria, irmãos, que nessa situação, a única hora que é permitido a gente louvarmos a Deus dessa forma, de forma isolada, né? Que para quem nos ouve pensa que é passatempo, é quando você está preparando, fazendo ensaios para você poder se apresentar a Deus, né? Esses louvores de adoração a Deus na sua igreja, né? No culto que vai ter logo mais à noite, ou no dia seguinte pela manhã, ou no mesmo dia pela tarde. Então você faz uma pausa, você pega o seu violão, o seu microfone, ou sem violão apenas o microfone, ou só com violão e apenas sem microfone, ou sem violão e sem microfone.
você vai louvar a Deus na sua igreja, você está ensaiando, se preparando para louvar e adorar a Deus. Então Deus te dá graça e sai uma maravilha o seu louvor e adoração a Deus na sua igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória.